Eu tiro, tá? Eu tiro o máximo que eu conseguir tirar, eu tiro, tá bom? Então, o que diferencia, basicamente, de uma exo simples e de uma exo complicada é que na exo simples a gente não tem incisão, lembra? Então, a gente vai usar o fórceps e os elevadores, tá? Na exo complicada, a gente também vai utilizar os fórceps e os elevadores, né? Só que a diferença é que na exo complicada, o primeiro detalhe dela é incisão, né? Vai ter que ter um retalho com descolamento perostal. Então, esse retalho, essa incisão, né, tem que ser planejada antes, né? Não dá para resolver mudar, né? Não dá para inventar, falar, eu quero formato de coração, de nuvem. Não, né? Temos os formatos predeterminados, levando em consideração as regiões anatômicas, né? E aí pode ou não ter osteotomia e odontosecção, né? Às vezes vai ter só um retalho, né? E uma osteotomia. Às vezes vai ter o retalho, a osteotomia e odontosecção. Às vezes vai ter só o retalho, né? Na hora que você rebateu o retalho, você viu que tinha uma estrutura maior de dente, uma estrutura dentinária um pouquinho maior, que você encostou um elevador, um forceps, né, que estava escondido embaixo desse tecido subgengival. Então, às vezes, só o fato de ter feito o retalho já foi o suficiente para acessar aquela raiz e sair, né? Mas a principal diferença, e sempre vai ter um retalho. Então, na exo simples, é só sindesmotomia e já vai para ixérice, né? Mas na exo complicada, a gente sempre vai ter, no mínimo, uma incisão, tá bom? Então, nós temos algumas etapas para o nosso procedimento de exodontia. Então, nós temos o planejamento, que vai constar do pré-operatório, que ele é imediato e imediato, o transoperatório, que é todo o ato cirúrgico em si, a mão na massa ali para poder fazer, e as orientações pós-operatórias, que são tão importantes quanto, né, todo o transoperatório e o pré-operatório, que nem eu falei para vocês. Não adianta a gente fazer uma cirurgia linda, maravilhosa, né? E aí o paciente não cumprir, não entender a importância, né, desse pós-operatório, não entender a importância de por que tem que higienizar, por que ele tem que tomar o remédio certo, né, no horário certinho. E que nem eu falei para vocês, às vezes o paciente não faz, não é porque ele não quer, né, porque ele não é um paciente colaborativo, que nem a gente fala, né, o cooperativo. Às vezes é que o paciente não sabe mesmo, né, não sabe calcular de quanto é em 6 né? Às vezes o paciente é um analfabeto funcional. Então, tudo isso a gente vai o quê? Na nossa anamnese, a gente vai conseguindo captar algumas informações do paciente, tá bom? Então, no pré-operatório, tá? E no pré-operatório imediato, né? Então, nós temos a anamnese, a identificação do paciente, né? Qual a queixa principal, né? Ah, por que o senhor veio? A pergunta é sempre essa, por que o senhor veio procurar o atendimento odontológico hoje? Ah, porque eu estou com dor de dente. Tem que ser sempre anotado, gente, a queixa principal, entre aspas, e com as palavras do paciente. Ah, porque eu estou com uma bolinha na língua. Tem que estar lá, estou com uma bolinha na língua, entre aspas, tá? Ah, porque eu estou com mau hálito. Eu estou com bafo. Você vai escrever, porque eu estou com bafo, tá? Então, a queixa principal é sempre com as palavras do paciente, tá? E a partir daí, você um pouco mais sobre essa queixa principal. Quanto tempo está doendo, né? O que você já fez na história médica pregressa? Tipo, você já fez algum tratamento para essa dor, para esse dente? Você já chegou a fazer canal? Já tomou alguma medicação? Né? Já fez alguma coisa relacionada a isso? Aqui também entra, né, os históricos médicos, tanto do paciente, o paciente toma medicação para pressão, para diabetes, para hipotiroidismo, para o que for, tá? Também entra. Antecedentes familiares também, principalmente pacientes que têm histórico familiar de diabetes e pressão alta, são pacientes que têm uma maior predisposição, né, a ter pressão alta e diabetes também, né? Eu falo que é a herança maldita, né? A gente não herda milhões, a gente herda o quê? Diabetes, pressão alta, todas essas coisas boas, né? Para não dizer o contrário. Então, também tem que ter anotado câncer, né? Câncer de mama, todos esses históricos, né? Tem que estar anotado também, tá?
Hábitos e vícios, né? Hábitos e vícios. Ah, e aqui, gente, antecedentes familiares, né? Esposa não conta, tá? É vínculo, assim, pai, mãe, irmãos e tios próximos, né? Ah, meu tio de quinta geração. Não, né? Então, hábitos e vícios também, né? Hoje em dia, eu estava falando com os pacientes, né? Você fuma? Não. Aí eu falo, tá bom. Eu sempre pergunto agora nas minhas anamneses. Ah, mas você não fuma nada? Não. E narguilha? Ah, eu fumo. Né? Ó, o pendrive, né? Ah, eu fumo também. Então, assim, uma hora de narguilha equivale a 100 cigarros fumados. Então, né, não adianta falar, ah, eu não acho que é importante, porque não é. Não, é super importante, tá? Hábitos e vícios é uma coisa que a gente também acaba negligenciando em relação, por exemplo, etilismo, né? O senhor ingere bebida alcoólica? Ah, sim. Ah, tá bom. Aí vocês respondem só o sim, né? Mas com que frequência? Isso tem que estar anotado também, né? Qual é o tipo, né? Qual é a dose? Porque vocês concordam que, por exemplo, um paciente que toma uma branquinha todos os dias, né? É diferente de um paciente que toma uma cerveja todos os dias, né? Então, assim, o destilado, ele tem um poder, né, de dano ao fígado muito maior do que o fermentado. Não que o fermentado não vai ter nenhum problema, viu, gente? Não estou liberando, não. Mas, né, então, assim, o tipo, né, de bebida, o tipo de bebida, a dose, às vezes ele fala assim, ah, é socialmente. Aí você fala, tá, defina socialmente, né, porque às vezes o socialmente para ele são o quê? Todos os dias, né, porque ele é uma pessoa bem sociável. Tem gente que não, socialmente vai ser um sábado, um domingo, né, um final de semana, né, alguma coisa mais assim. Então, não negligencie essas partes da anamnese de vocês, tá bom? E aí nós vamos para o exame físico intraoral e extraoral, né? Avaliação geral da boca desse paciente. Eu sei que às vezes a gente vai um foco, na hora que vê uma boca dessa, você fala, meu Deus, né? Parece que os olhos não conseguem olhar para mais nada, só o tanto de cratera que tem, né? Você fala, meu Deus, né? Mas olha a boca como um todo, né? Olha a boca como um todo, né? Olha a língua, a mucosa jugal, porque às vezes pode ter muito mais coisas do que tudo isso, né? Não é nem só isso, né? Então, como que está a higiene oral desse paciente? Lembra que isso vai determinar qual tipo de fio que vocês vão utilizar? Então, já começa onde? No pré-operatório imediato. Então, na hora que você avalia o seu paciente, se ele tiver que fazer uma cirurgia, ó, por exemplo, um paciente desse aqui, eu não usaria seda. Um paciente assim, ó, eu não usaria seda, né? É isso aí, a gente iria usar o quê? Um nylon. Então, tá vendo como as informações que a gente colhe antes já vão guiando o nosso planejamento cirúrgico, né? Parece que não tem importância, mas isso daqui influencia diretamente no seu transoperatório. Lembra, Nicolas, porque o nylon ele é mono ou ele é multifilamentar? O fio de nylon que a gente viu na aula passada, na última aula. O fio de nylon, ele é mono ou ele é multifilamentar? Ele é um filamento só ou ele é um fio trançado? E isso, ele é mono. Diferente de um seda. Um fio de seda, ele é um fio multifilamentar, é um fio trançado. Então, o que acumula mais sujeira? Um cabelo trançado, né? Ou um cabelo de chapinha? Né? Com certeza, o cabelo trançado. Então, se o seu paciente tem uma higiene oral péssima, assim, a gente não vai utilizar um fio trançado, porque senão, depois de 7 dias, a gente não acha mais o fio, né? Então, parece que é uma informação assim, né? Que passa assim, pá, batido, mas isso determina no planejamento cirúrgico de vocês. Então, nessa hora, a gente começa a fazer as associações com o que a gente está vendo, entendeu? Parece tipo, a paciente, né, tem bastante cara e tal, mas isso influencia diretamente na cirurgia de vocês, no pós-operatório principalmente, tá? A abertura bucal, uma coisa que vocês às vezes passam batido. Fala, pro, esse paciente aqui, ó, chuchuzinho. Aí você vai falar pro paciente, tá bom, abrir a boca para eu examinar. Aí fala assim, ó, você fala, é para abrir a boca. Aí fala, não, para abrir a boca, querido. Fala, isso aqui é o máximo que eu consigo abrir.
Então, não caiam nessa, porque eu já caí nesse golpe várias vezes, né? De o pessoal mandar uma panorâmica, né? Você fala, tranquilo, olha que terceirinho fácil. Raízes fusionadas, pipipi, coroa ígida, ó, vai ser, ó, mamãozinho com açúcar. Aí, a fofa aqui, né, puxo o histórico, tudo, mas eu não examinei o paciente. Aí eu chego no dia da cirurgia lá no consultório, aí abre a boca, abre isso aqui, ó. Você fala, meu Deus, não passa nenhum dedo aí. Você fala, tem alguma dificuldade? Eu, não, sempre foi assim. Ou seja, a abertura bucal também influencia diretamente, né? Porque o paciente que abre isso daqui, mal passa o seu dedo, na é verdade? Então, a gente avalia essa abertura bucal, né? Se sempre foi assim, se tem alguma alteração em cônjulo, né, em região de ATM, ou se tem algum processo infeccioso que está causando esse trismo, né, que é essa restrição ou limitação de abertura bucal, tá bom? Então, ok, olhamos isso, agora vamos avaliar o quê? Os dentes que nós vamos fazer exodontia, as nossas prováveis vítimas, né? O que a gente precisa avaliar? Coroa, tá? É uma coroa que está rígida, tem todas as paredes, mesial, oclusal, distal e lingual ou palatina, tem as 5 paredes, tá inteira, tá? Ou não, tem uma restauração de amálgama gigantesca, né? Ou não, tá com um ionômero, tá com um curativo provisório, né? Qual é o tamanho dessa coroa? Porque a gente eu já peguei coroas com tamanho assim muito desproporcional. Paciente que tem dentes grandes mesmo, e isso sim é uma coisa assim que é bem complicada, né? Qual é a cor? Tem a coloração normal? É um dente que já está acinzentado, indicando que teve algum tratamento endodôntico, alguma coisa assim, que alterou a coloração desse esmalte, desse dente? Outra coisa, tem mobilidade, né? O dente preso por fibras espirituais é ótimo, né? Não é nem mobilidade grau 3, já é grau 60, né? Então, tem mobilidade ou não? Porque isso também já vai te indicando uma exo simples, uma exo complicada, que tipo de cirurgia vem pela frente, tá bom? Vitalidade pulpar ou endofeita, né? Tipo, tá um dente aberto assim. Eu radiografei, não tem endofeita, provavelmente esse dente aqui já é Elvis, né? Já necrosou, já morreu e já foi com Deus. Na verdade, sobrou só a raizinha aqui, o corpinho, porque a alma desse dente aqui já tá lá no céu, né? Então, ou às vezes tem uma cárie grande, né? Tem, por exemplo, esse dente aqui, ó, esses dois aqui da foto do meio, né? Vai fazer a radiografia, ai, tá próximo do canal, né? Vixe, será, né? Será? Ou não faz teste de vitalidade par, né? Então, na dúvida, faz, tá bom? E aí nós vamos para o raio-x, né? Então, o raio-x é um exame complementar, tá bom? Ele não é o exame definitivo. O exame complementar, ou seja, ele vai te dar algumas informações para somar ao seu exame clínico. E o seu exame clínico, ele é soberano, tá? Porque a gente vai ver que expectativa e realidade aqui funciona direitinho. Você olha no raio-x tá uma coisa, na hora que você tira é outra, tá? Né? Semana passada eu peguei um caso assim, falei, tem uma curvatura, tal, tá bom, beleza. No raio-x era uma coisa, na hora que eu tirei, era outra coisa, tá? Então, ó, considere na imagem da radiografia periapical que é uma imagem que contemple tudo que vocês precisam. Ó, por exemplo, olha esse grau de curvatura. Olha o dente aqui. Se não tivesse feito odontodissecção aqui, ó, esquece, esse dente não iria sair, porque pensa que aqui no meio dessa curvatura, desse anzolzinho aqui, tem osso. Como que você puxa esse dente para cima aqui, sendo que ele está enganchado em osso? Não é verdade? Então, o nosso exame radiográfico, a gente precisa avaliar muito bem, tá? Às vezes, a gente tem uns achados radiográficos, né? O paciente está referindo dor, cárie, alguma coisa assim, na hora que a gente radiografa, tem o quê? Tem uma lesão. E isso não é tão incomum quanto a gente parece, quanto parece, tá? Então, aí na hora que pede a panorâmica, olha a extensão, né? É bem isso. Então, né, na hora que a gente pede a panorâmica, fala, meu Deus, olha o tamanho disso, né? Então, se preparem para terem vários achados radiográficos, tá? Vários achados radiográficos. Eu falo que, assim, os pacientes não reclamam, de uma maneira geral, quando vão fazer exame de sangue para fazer um check-up,
né? Porque eles entendem a importância de um exame de sangue, de um exame completo de sangue. Mas às vezes a gente não indica uma panorâmica. E a panorâmica, para a gente, é o nosso check-up, não é verdade? Porque quantas e quantas lesões eu já peguei pelo simples fato de pedir uma radiografia panorâmica. Tá? Várias, assim, já perdi as contas de verdade. Tipo, a paciente foi encaminhada para terceiro molar, aí pedi a panorâmica, pum, tinha um terceiro e tinha um cisto, dentígero, tinha um amelo, tinha um querato, assim, vários, né? Na maioria das vezes, até chegar naquela fase de deformação, de exteriorização, que o paciente consegue ver uma assimetria, o negócio já tomou proporções muito grandes, tá? Então, quando bem indicada a panorâmica, gente, né, é um check-up, tá? É um check-up. Claro que a panorâmica, ela não dá a riqueza de detalhes que dá uma radiografia periapical. Se você quer ver endo, né, milimetricamente, bonitinho, com detalhes de osso, de tudo, a periapical, ela é soberana, tá? A periapical, ela é soberana. A panorâmica, como o próprio nome já diz, ela te dá um panorama geral, né, uma brevidade assim de como está tudo, mas riquezas de detalhes somente a periapical, tá bom? Então, a gente tem que avaliar a radiografia. Quando a gente vai avaliar uma radiografia, a gente tem que examinar a coroa, a raiz, os tecidos de suporte e os acidentes anatômicos, né? Então, a coroa, né? A coroa, olha esse dente aqui. Aqui tem uma restauração. Esse molar aqui tem o quê? Só restauração, né, gente? Só tem restauração. Olha a quantidade de imagem radiopá. Então, provavelmente aqui ou é uma resina ou é uma amálgama assim, gigantesca, né? Aqui a gente consegue só ver o quê? Raízes residuais, né? Só consegue ver raízes residuais, ó, furca, lesão de furca, né? Aqui nós temos uma lesão, ó, temos uma dilaceração apical, né? Que é o endodontista, devido a essa dilaceração, provavelmente não conseguiu, né? Fazer ainda até o terço apical, então nós temos tratamento do nôntico até os 2/3 apicais, o restante não foi tratado ainda, tanto que a lesão permaneceu, né? Só que é o quê? É um ponte, né? Dá só para tirar esse dente aqui? Não, ele está aderido a um outro dente, né? Ele é um pilar de um dente pôntico. Vocês já tiveram isso em prótese, ó? Aqui é um pilar, aqui é um outro pilar e fica um dentinho aqui no meio, né? Pensa numa ponte mesmo, né? Então, não dá só para tirar esse dente, né? Então, a gente vai ter que cortar essa parte dessa coroa aqui para isolar, se for o caso, para tirar. E é um dente que vocês vão conseguir tirar, encostou o fórceps, vai sair? Não, provavelmente vai ter que fazer osteotomia, né? Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso também, tá bom? Então, tem coroa, não tá? É uma prótese fixa, Paulo. Então, tem coroa, não tá? Agora, olha essa raiz aqui, ó. Vocês estão vendo essa raiz aqui, ó? Esquece a fixa aqui, ó. Estão vendo essa raiz aqui? Essa daqui é uma exodontia complicada. Por quê? Vamos analisar. Primeiro, não tem coroa, tá? Não tem coroa. O fato de não ter coroa, olha a altura que tá da crista óssea. Essa parte aqui na mesial já tá o quê? Abaixo da crista óssea, tá? Abaixo da crista óssea. Aqui tá na altura da crista óssea, mas na hora que você rebater esse retalho, provavelmente você não vai encaixar um elevador ou um forceps. Você vai precisar remover esse osso para ter um acesso melhor. Então, aqui já indica um exo complicado. Às vezes, vocês olham isso daqui e falam, pro, vai sair rapidinho. Não vai, tá? Na hora que olharem a radiografia, olhe a altura da crista óssea, tá? Dente com lesão exo, dá para tratar. Então, aqui, depende. Se for um endo muito bom, tira essa fixa aqui, né? Tira essa fixa aqui, tenta descer esse tratamento endodôntico até onde ele deveria mesmo, e acompanha para ver se essa lesão, isso, retrata o canal, né? E acompanha para ver se essa lesão regride ou não, bom? Então, gente, professora, tem um pouquinho de coroa, eu vou fazer a exo simples. Falo, tá, na hora que você encaixar um fórceps, vai acontecer o quê? Vai quebrar. Eu falei, então, vai quebrar e vai virar o quê? Uma raiz. Eu falei, então, né? Então, gente, o fato de ter coroa, a menos que ela esteja rígida, né, ou com... Mas se preparem, né, para uma exo complicado, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, olha esse dente aqui.
Então, vamos observar essa radiografia. Nós temos, lembram que na dentística, vocês lembram da dentística que na hora que a gente radiografa e a gente vê, né, uma área com cárie, a gente sempre tem que considerar, né, então a gente sempre tem que considerar que além da área radiolúcida, ainda tem uma zona de transição entre essa dentina sadia, né, e aquela dentina que está contaminada ali, lembram disso? Então, se a gente está vendo que, ó, aqui é o limite da área radiolúcida, com certeza aqui, ó, nesse meio termo aqui, ainda vai ter o quê? Ainda vai ter um tecido mais amolecido. Ô, Paulo, acho que já está vinculado com a sala de vocês, esses slides, viu? E aí, já tem o quê? Uma dilaceração radicular também, com uma hipercementose, ó. Tá vendo que essa raiz está mais gordinha aqui no final? Tá vendo que ela vem fininha aqui em cima e daqui do nada começa a ficar mais volumosa, né? Então, isso aqui, vocês lembram? É uma hipercementose. Então, assim, ó, a altura da crista óssea. A crista óssea tá aqui, não tá? A nossa cárie tá o quê, ó? Visivelmente, na imagem de raio-x, ela está abaixo da crista óssea. Então, vocês acham que esse dente aqui vai ser facinho de tirar? Não, né, gente? Mas muitos de vocês chegam e falam, planejei uma exo simples. Eu falei, oi? Vamos analisar a radiografia com calma, tá? Então, não subestime, tá? Não existe dente fácil. Dente fácil é dente na mesa, tá? Porque até os presos por fibras espirituais, se tiver um pouquinho de inserção, né? Eu já fui nessa, tipo, vai ser tranquilo. Fui lá, pá, pum, quebrou a raiz. Só tinha um pedacinho aderido e quebrou a raiz. E aí, ó, sofri para poder tirar, tá? Promage não tem lesão, pode extrair sem antibiótico? Pode. Pode, a gente só vai fazer, depois vocês dão uma lida em profilaxia antibiótica, tá? Profilaxia antibiótica a gente só faz de acordo com a American Heart Association lá, que dita, né, pacientes que têm endocardite, pacientes que têm uma predisposição maior e têm endocardite, né? Pacientes em quimioterapia, pacientes diabéticos, descompensados, tá? Mas não é o fato de, tipo, tem lesão, tem que medicar antes, não. Ou se o seu paciente tiver uma infecção aguda, tiver com secreção purulenta. Mas se tiver com secreção purulenta, a gente nem faz o procedimento. Então, a gente medica uma semana de antibiótico, saiu do quadro agudo, a gente opera, tá? Então, nesses casos aqui, a gente faz a cirurgia e faz a antibiótico terapia. Não faz a profilaxia antibiótica, tá bom? Profilaxia antibiótica é prevenção de endocardite ou quando tem infecção ativa, tá bom? Fora isso, não. Bom, mas depois vocês dão uma lida lá nos indicadores, né? Prolapso de válvula mitral com regurgitação, endocardite bacteriana prévia, né? Prótese valvar, né? Enfim, tem as indicações para fazer profilaxia, tá bom? Então, a gente vai ver o que no raio-x? A raiz. Qual é o formato dessa raiz? É uma raiz convergente, ou seja, que está uma de frente para a outra, ou é uma raiz divergente, cada perninha da raiz para um lado, né? Qual o tamanho dessas raízes? São raízes curtinhas? São raízes longas, né? Qual é o número? É uma raiz unitária? É uma raiz, é um dente birradicular, triradicular? Digo para vocês que, né, já peguei canino inferior, tipo um 43 ou 33 com duas raízes. É comum? Não é comum, mas acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência, sabe disso? Então, assim, por isso que a gente tem que avaliar o raio-x, tem que ser umas imagens muito bem feitas, tá? Porque mesmo assim, a gente ainda deixa passar algumas coisas, ainda temos algumas surpresas, tá bom? Então, a gente tem que observar nessa raiz se tem o quê? Se tem dilaceração. Olha esse grau de dilaceração, olha o grau de curvatura, né? Tem reabsorção radicular? Essa raiz tem um grau, um lado que está mais comidinho, está reabsorvido, né? Tem, que nem aqui, ó, hipercementose, né? Tem cárie, né? Como que tá essa raiz? A cárie é só em dentina ou a cárie é só em esmalte ou já está comprometendo dentina e cemento? Não é verdade? Então, tudo isso a gente olha no raio-x. Né? Ainda no raio-x, qual a condição desse osso?
Tem áreas de anquilose, né? Área de anquilose no raio-x, na periapical, vocês vão ver que vocês não vão ver o que é laminadura, tá? Se não tiver laminadura, é altamente sugestivo de anquilose, ou seja, é o dente que está literalmente aderido ao osso. E como que tira esse osso? E como que tira esse dente? Na broca, tá? Aí não tem jeito, é broca porque não vai luxar, ele está colado no osso. Porque lembra que a gente tem osso, fibras do ligamento periodontal e dente, né? As fibras é como se fosse um amortecedor, né? Dependendo do caso, a gente tem osso colado a dente. E aí o dente não vai sair, você pode luxar o quanto você quiser, vai fraturar. Então, a gente desce a broca, tá bom? Então, qual é a condição desse septo também? É um septo fininho? É um septo volumoso? Né? Então, isso tudo a gente também tem que olhar, tá? Os acidentes anatômicos, né? Dentes próximos, né? Ao seio maxilar, dentes próximos à fossa nasal, principalmente aqueles caninos incluso, né? Atravessado ali na fossa nasal inferior. É um dente que está próximo do forame, é um dente que está próximo do canal mandibular. Então, são estruturas anatômicas que acabam limitando um pouco as nossas manobras, mas não impede, tá? Não é porque está perto dali, perto do forame eventual, que eu não vou mexer. Ah, não é porque está perto do seio, né, que eu vou deixar aquela raiz ali, né? Não, né? Então, a gente sempre tem que ver a proximidade dessas raízes com as estruturas anatômicas associadas. Ah, Pro, olha esse premolar. Ele tá o quê? Ó? O seio contorna, né? A gente tem o que a gente chama de pneumatização do seio, né? Então, ó, o seio está tão expandido que ele está contornando. Então, a chance da gente tirar qualquer um desses premolares aqui e ter uma comunicação bucosinusal é muito grande, né? Ah, mas tem que tirar? Tem que tirar. Então, nós vamos tirar. Mas a gente já vai planejando que isso vá ter uma comunicação e que a gente vai precisar tratar essa comunicação bucosinusal, tá? Não é tipo, ah, nossa, aconteceu, e agora? Não, né? Isso não é um adequado, né? Ó, eu vou pro, aqui é um segundo molar, né? Posso curetar? Não, olha o canal mandibular aqui, né? Ah, mas é um segundo, normalmente não tá tão perto do nervo, né? É o raro, mas acontece com frequência, né? Então a gente sempre tem que lembrar, né? Ó, tem lesão, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Então, outra coisa que a gente precisa levar em consideração, principalmente em região de mandíbula e de maxila, é a espessura da tábua óssea, tá? Porque quando nós formos fazer movimento com fórceps, tá? O principal, ó, o principal movimento, né, com o fórceps tem que ser qual? Para a tábua óssea mais fininha, tá? Para a tábua óssea mais delgada, tá bom? E aí a gente tem que lembrar, né, na maxila de uma maneira geral, as tábuas ósseas mais fininhas são as das vestibulares, mas em mandíbula a gente tem uma inversão, né? Na mandíbula a gente vai ter uma tábua óssea mais fininha na região de incisivos e caninos, e na região de pré-molares para molares já muda. A tábua óssea mais fininha é a tábua da lingual, tá? Então a gente sempre tem que ter muito cuidado, vai fazer sim um movimento para a tábua mais fininha, mas levando em consideração para não fazer tanta força para não fraturar, tá? E aí a gente ainda está no pré-operatório imediato, tá? E aí o paciente às vezes aparece umas condições bucais assim, ou o paciente refere que usa alguma medicação controlada, né? O paciente toma um anticoagulante, o paciente toma alguma outra medicação, né, que possa comprometer de alguma forma o sistema imune, né? Paciente que toma drogas imunossupressoras, né? Paciente HIV positivo, a gente pede, né, dosagem de carga viral também, a gente pode pedir. E esses exames aqui a gente consegue pedir para o paciente carimbar com o nosso CRO, tá? Não precisa ser médico. Então, a gente pode pedir um hemograma, a gente pode pedir um coagulograma total, né? Podemos pedir. Então, esses exames
não vão ser para todos os pacientes, mas para os pacientes que têm algum grau de comprometimento ou que vocês suspeitam de alguma outra alteração, a gente pode pedir esses exames laboratoriais também, tá bom? E aí, quais são as indicações, né? Lembrando que não são regras absolutas, né? Tipo, vou bater o martelo toda vez que eu ver uma cárizinha assim, eu vou fazer a exo, tá? E entendam uma coisa muito importante. A endo não vai ser, na maioria das vezes, né, tirando as dilacerações, né, muito acentuadas, mas a endo, gente, dificilmente vai ser o problema do paciente de vocês. Muitas vezes vocês vão pegar o paciente, vai pegar aquela radiografia, vai falar, ai, Pro, mas não dá para fazer a endo e salvar esse dente? Aí a minha resposta vai ser assim, tá. Ah, então não vai ser exo. Eu falei, então, vamos analisar algumas coisas. Esse dente tem estrutura para fazer uma reconstrução? Seja com resina, seja com pino, com coroa, ele vai ter estrutura, porque a endo, gente, o endodontista consegue fazer uma endo até de uma raiz residual. Mas o X da questão é a reabilitação desse paciente. Como que a gente reabilita esse paciente depois? Tá? Então, a endo, tirando as dilacerações, nunca vai ser, né, o problema. Uma dúvida sobre deixar o remanescente nesse caso que impede de provocar uma infecção em casos em que você conseguiu tirar ou não. Oi, Alana. Então, ó, gente, quando tiver dúvida, pergunta logo no momento, porque senão a gente quebra um pouco o raciocínio, tá bom? Ó, então, assim, foram os primeiros slides, né? Foi da coronectomia. Então, o que acontece? Se você deixar essa raiz aqui, ai, deixa eu só aqui. Se você deixar essa raiz, normalmente o que vai acontecer é formar o osso, tá? Às vezes o paciente pode até ter algum quadro de infecção, uma alveolite, mas é muito difícil, porque ele vai cicatrizar da mesma forma, como se você tivesse tirado o dente todo ou tivesse deixado a raiz, tá? O fato de ter deixado a raiz não vai predispor esse paciente a ter mais infecção do que se você tivesse tirado só o dente inteiro, tá? Tanto que quando eu faço, principalmente, eu oriento os pacientes e falo, olha, pós-operatório não vai ser a mesma, não vai ser mais leve porque a gente tirou metade do dente. Ou você não vai sentir menos dor porque ficou metade do dente. A gente fez, entre aspas, né, meia cirurgia. Né? Porque às vezes eles pensam que a gente fez meia cirurgia. Não, a incisão é do mesmo jeito, a osteotomia é do mesmo jeito, a dissecção do mesmo jeito. A diferença é que vai ficar uma partezinha lá dentro. Então, os mesmos cuidados de pós-operatório é tanto para o dente que saiu inteiro, quanto para o dente que ficou metade lá dentro. Então, ele vai fechar da mesma forma. E ele vai estar predisposto a ter infecção alveolite do mesmo jeito, tá? Não vai ter, o paciente que a gente deixou a coroa lá dentro tem uma maior chance de ter uma infecção. Não. Vai cicatrizar, se tiver infecção, vai ter igualzinho como se tivesse tirado o dente inteiro, tá bom? Certo? Ok? Entendido? Mais alguma dúvida sobre coronectomia, gente? Sim? Não, de boa. Diga, Lu. O dentista não pode esquecer de tirar o dente, tá? Ele tem que ver, né? Ele viu a radiografia de índice de morte, meu Deus. O dentista pode fingir que esqueceu, mas ele sabe que ficou, né? Se ele fez um raio-x antes, né? O ideal é fazer o que assim, a gente sabe, né? Tem lugar que faz a exo sem fazer raio-x, por N motivo, porque não tem um aparelho de raio-x, né? Ou, enfim, né? Mas, se ele fez a radiografia e ele viu como que era o formato, e, gente, vamos ser sinceros, né? Você sabe como que o ar tem que ser mais arredondado. Você vê que na hora que você saiu um ângulo reto. Desculpa, não tem como falar, nossa, não vi que quebrou. E outra, você ouve o crack, né? Ouve os cracks. Então não tem como dar tipo, esqueci, eu não vi que tinha fraturado.
Você sente na hora e visualmente é possível ver, né? Ou então, são 3 reais, só saíram 2, meu amigo radiografo, né? Porque ou ainda tá lá, ou foi você, ou voltar para algum lugar que foi. A abduzida que não foi, né? Então, não existe essa de, esqueci, né? Índice de morte em relação ao quê, Luciano? Em relação a exodontias, né? Olha, é difícil, mas acontece, né? Mas aí quando a gente avalia muito isso, tipo, o paciente morreu por sepsis, né? Então, o paciente morreu por sepsis, tem vários fatores, né? Teve recentemente aquele caso da menina, né? Que foi fantástico, mas então, assim, temos diversos fatores que podem contribuir para dar ruim, né? Primeiro, sistema imunológico do paciente. O paciente tinha alguma alteração sistêmica? Não. Tinha alguma doença sistêmica sabidamente ou não sabidamente? Né? Material foi esterilizado corretamente? A técnica cirúrgica foi a melhor? Né? O paciente realmente seguiu as orientações pós-operatórias? O paciente realmente tomou as medicações que precisava tomar? Né? Então, assim, tem tantos fatores, né? Tantos viés, né? Que quando o paciente fala assim, teve tirar um dente e morreu, né? Tem tantas coisas que pode, que é muito difícil. O paciente teve hemorragia e morreu, né? Teve hemorragia. Por quê? Né? Porque é muito difícil o paciente ter uma hemorragia de origem odontogênica, tipo fazer uma hemorragia e né? É muito difícil, a gente consegue ter a nossa hemostasia, né? E conseguir, nem seja colocando ácido clínico, né? Um fluidinho de alvéolo, a gente consegue, né? Ter esses quadros hemorrágicos, mas, por exemplo, o paciente tem convulsão, né? Um paciente que qualquer não qualquer coisa vai sangrar, né? Às vezes o paciente não sabe, alguém uma tropofilia, alguma outra coisa, né? Então, tem tantas variáveis que é difícil, mas acontece, aí vai falar aquela coisa só exodontologia, né? Foi a cirurgia, não, o paciente morreu, né? Por causa daquilo, né? É muito difícil. Mas é isso, então assim, na hora que a gente ouve isso, a gente levar em consideração que muita coisa pode dar errado, né? Pode ser uma combinação de fatores também, né? Às vezes a paciente tinha não sabia de alguma alteração, não sabia de alguma alteração, ou não sofreu orientação, ou não foi feita a técnica correta, ou o material esterilizado estava, né? Então, tanta coisa, às vezes pode ser isso, a combinação também, né? O material está esterilizado, a técnica cirúrgica adequada, junto com a maioridade, o paciente teve uma gripe recentemente, estava o sistema imunológico mais debilitado, juntou o material não estava estéreo, né? Mas existe mais, assim, de origem odontogênica, beleza, é muito difícil, mas aí, né? Então, a gente tem que lembrar, voltando para as exos, né? Lembrar e levar em consideração as regiões anatômicas, que eu falei para vocês, as ossos mais finas, é onde a gente vai determinar, né? Onde vai ser os nossos movimentos finais de rotação forças, tá? Os exames que a gente pode pedir e as indicações. O paciente tem área, assim, você não vai conseguir reabilitar, porque, como eu falei, dificilmente vai ser o problema. Mas o que fazer depois daí? Como reabilitar esse dente depois daí? A gente tem remanescente de dente que suporte um pino numa coroa. Tem remanescente de dente que dá para colocar um pino e restaurar a penicilina, né? Então, a gente vai sempre pensar na reabilitação desse paciente, tá? Indo até os casos mais complexos, né? A gente consegue fazer alterações. Então, aí dificilmente vai ser o problema, né? Então, tratar suas complicações, doença periodontal grave, né? Aquela periodonte avançadérrima, indicações ortodônticas protéticas, e aí não tem a possibilidade de uma
de uma manejo, vamos dizer, dele com movimentação ortodôntica, dentes fraturados, dentes empatados, né? A gente avalia a relação custo-benefício, dentes supranumerários, né? Já peguei uma paciente, tinha 11 supranumerários, 11, né? E aí, ó, dentes supranumerários, dente associado com lesão. Então, dependendo da lesão, a gente precisa fazer a exo também, às vezes não. Às vezes, eu tenho um dentífero, mas é um dente tecido. Posso fazer só o tratamento do cisto e o dente funcionar, não preciso tirar o dente, né? Tratamento pré-radiação, então, às vezes, e esse daqui, gente, o que dá mais dó, porque aqueles dentes que têm um prognóstico mais duvidoso, que vocês provavelmente falam, vamos acompanhar o paciente que não for uma radioterapia. Fala, não, dá pra gente acompanhar tudo, e se continuar assim, a gente faz uma endo. Mas quando é pré-radiação, não vai poder mexer. Então mesmo os dentes falar, acho que daria pra salvar, muitas vezes vai acabar indo para uma exo. Bom, dentes envolvidos em fraturas, né, porque aí reduz a chance dificulta a redução dessa fratura, né? Ou às vezes dentes na linha de fratura, tipo a fratura de mandíbula, o dente está ali bem no traço da fratura, pode impedir tanto a redução, né? A aproximação dos lados fraturados, dos ossos, ou pode predispor a infecção também, tá? E aqui é um motivo triste, né? Que é um motivo econômico. Às vezes você vai virar para o seu paciente e falar, olha, dona Maria, realmente tem uma cárie mais profunda, né? Mas dá para fazer a endo, dá para fazer o canal e dá para fazer uma coroa depois, tá? Coloca um pino, uma coroa, a senhora não vai perder esse dente. Ela fala, tá, mas quanto isso vai custar? A cirurgia a gente faz de graça, né? Mas o custo da prótese a gente envia para o laboratório, tem um custo, né? Ela fala, não tenho dinheiro, não tenho como, pode tirar. Nessa hora é a hora que o coração aperta, viu, gente? Nessa hora é a hora que o coração aperta, você fala, putz, grila, daria para salvar esse dente, né? Daria para tentar salvar, não ter que fazer essa exo, né? Porque fazer uma exo, entendam, um atestado de óbito, né? É o último golpe que a gente pode dar, né? É uma sentença de morte para aquele dente, é uma mutilação. Não adianta falar com termos comuns, não, é uma mutilação, não é verdade? Ainda mais quando não é um dente do siso, que teoricamente a gente já não usa mesmo. Agora, quando é, por exemplo, um 36, um dente 16, uns molares assim, né? Você fala, mas dá para fazer o canal e reabilitar, né? A paciente fala, não, pode tirar, porque eu não tenho condição de fazer esse tratamento, não, doutor. Pode tirar. Nessa hora, confesso para vocês que não importa quantos anos você tem de formado, vai bater e vai doer do mesmo jeito, né? Mas, né, quais são as contraindicações? Também lembrando que não são regras absolutas, tá? Tudo isso a gente analisa, tanto as indicações quanto as contraindicações, a gente analisa caso a caso, paciente a paciente, tá? Pacientes irradiados, principalmente se for, né, radiação, se teve radiação em região de cabeça e pescoço, né, não foi feita uma adequação do meio bucal antes, a gente pode optar pelo quê? Pelo sepultamento dessas raízes, tá? Porque se a gente for mexer em osso ali, a gente pode predispor esse paciente a uma osteoradionecrose, tá bom? Dentes localizadas em área de tumor maligno, né, porque qualquer coisinha que é um tumor maligno, o negócio cresce assim exponencialmente, tá? Tem que seja uma biópsia. Uma vez eu fiz uma biópsia, um osteosarcoma. Na semana seguinte, o paciente veio para tirar os pontos, eu nem reconheci a região que eu tinha tirado. E olha que eu tirei, assim, não foi tanto, né? A gente tem que tirar uma quantidade de material, mas, assim, o negócio proliferou numa velocidade. Então, assim, regiões malignas, né? A gente avalia realmente o custo-benefício. Dentes com abscesso agudo, né, ou pericoronarite grave, que indica, né, saída de secreção purulenta. Então, o paciente que está com secreção ativa de pus, a gente não mexe. A gente vai medicar esse paciente, vai tirar esse paciente desse quadro agudo e depois a gente opera. Então, por que a gente não faz? Porque uma anestesia não vai pegar pela diferença de pH.
certo? Outra, que a gente vai abrir uma ferida cirúrgica, né? A gente vai expor regiões de osso, de sangue, tudo, a um tecido que está cheio de bactérias, né? Então, a gente pode levar, né, as bactérias que estão bem virulentas, né, bem patogênicas, né, para uma região que não tinha, para o interior daquele tecido. Então, a gente tira o paciente desse quadro agudo e depois a gente se opera, tá? Não é que vai ficar sem operar o paciente, tá bom? Então, condições sistêmicas, né? Doenças metabólicas não controladas, né? Paciente diabético, renal crônico, né? Gestantes no primeiro e no último trimestre. No primeiro, né? Porque o bebê está se desenvolvendo os 3 primeiros meses. E no último, não porque tem algum risco, assim, para o bebê de malformação ou de qualquer coisa. Não, é o risco de parto prematuro e mesmo porque a gestante, né, com aquele baita barrigão, não vai conseguir ficar o tempo que precisa para poder fazer o procedimento, né? Claro que isso a gente avalia paciente a paciente, né? Ah, o paciente ele é um diabético descontrolado, não vou nunca poder fazer cirurgia nele? Ai, professora, meu paciente já é a segunda clínica que ele vem, ele está com a PA de 17, de 18 por 11, né? A gente já falou, mas continua com essa pressão de 17 por 11. Então, é hora de encaminhar esse paciente. Lembra que eu falei bem no comecinho de necessidade e oportunidade cirúrgica? Lembra que eu falei bem nas primeiras aulas de manobra? Então, o paciente tem a necessidade, né? Ele precisa tirar aquele dente. Mas é a melhor oportunidade com uma PA de 17 por 11, né? Ou o paciente com uma glicemia de 393, por exemplo. É o melhor momento, ele vai precisar tirar, realmente tem indicação. Mas é o melhor momento, ou a gente compensa sistemicamente esse paciente e depois opera. Então, é isso. Temos a necessidade, mas a gente precisa que as duas coisas casem entre si, a necessidade e a oportunidade, tá bom? Então, não é que a gente vai negar atendimento do paciente, mas a gente vai ver qual o melhor momento, o momento mais oportuno para atender esse paciente, tá? E aí, o pré-operatório imediato, ou seja, aquele que você já vai começar se preparar para o transoperatório, né? Então, asepsia, preparo intra e extra-oral. Então, desinfecção das superfícies assim que vocês chegam com álcool 70, né, na clínica. Testem, né, que nem eu falei, cadeira, refletor. A cuspideira não precisa, né, gente? Porque se o paciente cuspir, eu vou puxar a orelha de vocês, né? Não é para usar a cuspideira, tá? Em nenhum momento, né? Mas teste, refletor, cadeira, principalmente sugador, né? O de alta, a bomba vácuo, principalmente ela, porque em cirurgia a gente usa a bomba vácuo, não usa o sugador comum, né? Colocar as barreiras de proteção em toda a região que vocês forem pegar. Professora, mas não vai colocar o kit cirúrgico depois, por cima? Vai, né? Mas lembra que é um TNT, que na maioria das vezes não tem uma gramatura tão grossa, né? E que vai absorver o tecido. Então, protejam-se, tá? Lavagem de mãos e paramentação, tá? Então, em biossegurança humanilúvel, né? Previne a transmissão de doenças, de infecções, né? Tanto para vocês quanto para o paciente. E ela não vai eliminar completamente toda a microbiota da mão, né? Mas vai remover essa microbiota transitória e a sujidade também, né? E aí, depois que vocês lavaram as mãos, aí coloca gorro, máscara, óculos, né? Tem que remover os anéis, né? Principalmente anel, dar uma boa removida. Os brincos, se forem pequenininhos, se conseguir colocar dentro do gorro, pode colocar dentro do gorro. Não é para ir parecendo um pendente, né? Um abajur de cada lado, né? Não dá, né? As unhas curtinhas, aparadinhas. E aí, a paramentação, depois a gente vai ter uma sequência certinha. Mas quem o auxiliar ajuda o operador a se paramentar, né? A amarrar, a ajustar as mangas do jaleco. Então, ó, devidamente protegida, eu coloco o gorro até aqui, ó. Mal dá para reconhecer, né? Até a região de sobrancelha. Hoje a gente tem o Face Shield, né? O Face Shield ajuda bastante, né? E os punhos da luva para fora da manga do avental, sempre, tá, gente? Por quê? Primeiro a gente coloca o jaleco estéreo,
e depois calça as luvas por cima. Porque essa região aqui, ó, do punho, fica protegida, fica impermeabilizada. Porque se vocês colocam primeiro a luva cirúrgica e depois o jaleco, essa região aqui vai ficar exposta. E essa parte de punho, qualquer coisa da água da irrigação que vocês estão fazendo osteotomia ou dissecção, vai direto para onde? Para esse tecido. E aí o tecido é de algodão, e você já sabe, né? Por capilaridade, vai molhar o restante do braço de vocês. Então, as luvas sempre por cima do jaleco, tá? Em relação à montagem de mesa, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente também, mas existe duas sequências. Essa é uma sequência que eu gosto bastante. É uma sequência retilínea, né? Tem a sequência que é o C invertido, né? Começa com diérese, exérese, aqui em cima hemostasia e síntese, ou uma sequência linear, né? Mas, ó, afastador, carpule, bisturi, descolador, elevador, cureta. Vocês estão vendo que aqui está na sequência que a gente vai utilizar? Porque primeiro a gente afasta para poder anestesiar. Depois de anestesiar, a gente vai precisar fazer o quê? Uma incisão, né? Incisou, próximo passo é o quê? Descolamento. Se o jaleco está estéreo, não contabiliza a gente colocar a luva antes, sem a luva estéreo? Não, não. Tem toda uma sequência, Carol. Não, acho que não é hoje que a gente vai falar, mas tem toda uma sequência. A gente lava a mão, coloca o jaleco por dentro, né? Não toca nele. Você coloca o jaleco, ó. Você lavou a mão, certo? Lavou a mão, que nem tá aqui, ó. Você pega a parte de cima do jaleco e vai tocando com a mão que tá lavada só pela parte de dentro. Você tá vendo que ele não puxou, tá vendo que os punhos ainda estão presos nos dedos, né? Ele não pegou e puxou assim, tá? A auxiliar por trás vai puxar por dentro do jaleco e vai ajustar essas mangas. E aí depois você coloca a luva estéreo, tá bom? Então, ó, voltando aqui, ó. Então, primeiro a gente afasta, depois a gente anestesia, depois tá anestesiado, começa a cirurgia. Faz a incisão. Depois da incisão, a gente precisa fazer o quê? O descolamento. Descolamento, aí faz osteotomia, dissecção, se for o caso. Próximo passo já é o quê? Vamos tirar esse dente. E aí tem os elevadores, os forços, a cureta, caso a gente precise curetar, né? Ah, tem uma espícula óssea, ainda tá em exérese, né? Tem a lima para osso. A pinça hemostática a gente deixa, né, para a próxima manobra aqui de hemostasia. Mas se o sangramento ocorrer aqui antes da incisão, você pode pegar a pinça hemostática que tá aqui, tá bom? Mas ela tem um lugarzinho, né? A pinça dente de rato, que principalmente quando a gente faz retalho, a gente precisa usar a pinça para segurar esse retalho para poder suturar, porta-agulha e tesoura, tá? Essa é a sequência que eu mais gosto de utilizar. Porque você bater o olho, você já consegue saber e tá tudo na ordem, né? Não tá tipo, tá. Não. Vocês estão vendo que segue uma sequência, não tem uma porta-agulha junto aqui com a carpule, né? Por quê? A porta-agulha é a última manobra, na verdade, mas, né, pode ser uma sequência em quem é canhoto ou destro, né, também pode montar de acordo com o seu lado também, tá? Síntese, porta-agulha, ó, pinça, o fio de sutura, ó, o fio nunca vai nessa embalagem, tá? Precisam abrir e jogar o que tá o conteúdo dentro dessa embalagem, tá bom? Os fórceps, né? Os afastadores para divulsão ou para o descolamento, gaze, cuba, duas cubas, tá? Uma para soro e a outra para clorexidina, tá? Então, uma cuba deixa com soro para poder fazer irrigação, caso precise fazer a osteotomia e odontosecção. E a outra, né, a gente deixa com clorexidina, e a gente coloca o anestésico lá dentro, tá bom? Então, fez antisepsia intraoral e extraoral. A extraoral, a gente usa clorexidina de 2%, tá? O PVPI, gente, que é o iodopovidona, que é esse aqui, ó, não se utiliza mais, porque tem muitos pacientes que não sabem ou não sabiam que era alérgico a iodo, e aí faz uma reação alérgica. Então, a gente não usa mais o PVPI, tá bom? Usa mais clorexidina, e na faculdade é fornecida a clorexidina 2%, tá bom? Intraoral, 0,2, tá? E aí, por no mínimo 1 minuto. Por quê? Às vezes, pode usar, Bianca.
E aí, porque às vezes, o que o paciente faz? Você fala assim, pode fazer um bochecho, dona Maria. Ela vai fazer assim, ó, e cuspir. Ela vai jogar para um lado, jogar para o outro e vai cuspir, tá? Então, eu sempre oriento, falo, olha, tô te dando um bochecho, tem um remedinho e tem que demorar um tempo fazendo bochecho. Então, só cospe quando eu falar, tá? Porque essa semana trocou de auxiliar lá no postinho e aí ela não orientou. Quando eu olhei para o lado, a paciente já tinha feito bochecho. Eu falei, como assim? Ah, eu já fiz. Eu falei, não, pode fazer de novo. Aí ela deu de novo. Eu falei, não, tem que esperar um pouquinho mais, senão não faz efeito. E realmente, né, tem que ser por no mínimo 60 segundos. Vou dizer um negocinho para você, né, em off. Ajuda o bafo do paciente também. Então, deixa um pouco mais de um minuto. Vou dizer para vocês que ajuda com o bafo do paciente também. Então, segredo, se vocês falarem que eu falei, eu nego até a morte. Tá? É somente a função de reduzir a microbiota oral, tá? Antisepsia intraoral, ok? Somente isso. E aí, antisepsia, então a gente tem duas formas de fazer, né? Ou circular, que começa aqui na ponta do nariz e vai aumentando no círculo, por onde você passou com a gase, com clorexidina, não repete, né? Para ficar lambuzando a cara do paciente, né? Que senão você leva bactéria de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? Ou o que eu costumo fazer, eu traço uma linha no centro do nariz, desço até a base da mandíbula, né? E aí eu vou do centro para a periferia, do centro até a orelha, do centro até a orelha, virei o outro lado da gase, do centro à orelha, e assim joga fora. Obrigatório fazer bochecha, não podemos fazer com gás e o bochecho, como é que tá entrando Não, ó, tem a antisepsia intraoral e a extraoral. Não, a intraoral sempre vai ser com clorexidina 0,12, tá? Sempre. Sempre 0,12 e extraoral com a clorexidina 2%, tá? Pode ser aquosa. Entendeu? Bochecho sempre intraoral de 0,12. Ok? Tudo bem? Quem tá com Como assim, Bianca? Existem duas concentrações de clorexidina. Uma na concentração de 2%, que é extra-oral, para fazer extra-oral, e tem a concentração de 0,12. Existe é a mesma clorexidina diluída ou mais concentrada. Intraoral é sempre de 0,12, tá? Você vai pegar a clorexidina aqui, ó, 0,12%, e extra-oral clorexidina de 2%. Você vai chegar na farmácia e você vai falar, eu quero uma clorexidina intra e extra. Então, eles vão te dar a clorexidina extra-oral para fazer extra-oral e o bochecho, que é a clorexidina de 0,12%. Entendeu? É a mesma clorexidina com diluições e concentrações diferentes, cada uma para uma finalidade. Entendido? Senão pode abrir o áudio, além de alguém que já abriu o áudio aí sem querer. Certo? Então, as posições do paciente. As posições, mas ainda está com o áudio aberto. O PerioGuard, conhecido como PerioGuard também, Carol. É que a gente não coloca o nome fantasia, né? Mas é o PerioGuard sim, tá bom? Então, em cirurgia na Uninove, a gente orienta vocês a fazer a cirurgia em pé, tá? Porque, né, alguns estudos... Gente, quem tá com o áudio aberto? Opa, beleza, obrigada. Na Uninove, a gente orienta vocês a fazer cirurgia em pé, tá? Porque alguns estudos mostram que melhora a empunhadura, né? E um resultado mais... um trabalho mecânico melhor, né? Isso é meio questionável, né? Eu só opero sentada, eu aprendi a operar sentada, né? Então, eu opero em pé, mas no meu dia a dia, na minha rotina clínica, eu só opero sentada. Então, se vocês me chamarem e o negócio estiver fazendo em pé, e se eu falar assim, traz um mocho, é porque eu
o negócio deu ruim, né? Traz o mocho. E eu sentar, ou se vocês me virem sentada fazendo alguma cirurgia na clínica, é que deu ruim, tá? Mas, assim, a gente orienta vocês a fazerem em pé porque é melhor para quem está no início, né? Alguns estudos falam, mas a minha graduação a gente só podia fazer sentado. Se ameaçasse levantar, era ponto negativo, que as professoras de ergonomia ficavam na clínica. Maravilhoso, né? E tinha ponto positivo ou não, né? Então, mas assim, na Uninove a gente vai orientar vocês a fazerem em pé, tá? Posição sempre à altura da comissura do paciente com a altura do cotovelo de vocês. Às vezes eu passo, vocês estão com a cadeira lá em cima e com as asinhas assim lá em cima. Eu falo, não, voa, abaixa. Por quê, gente? Se vocês fizerem uma cirurgia, 2 no dia, com esse movimento errado, com o braço totalmente lá para cima, na terceira, você já vai estar morrendo, você não vai aguentar ficar o dia inteiro no consultório, né? Então, sempre a altura do cotovelo em relação à comissura da boca do paciente, tá? O paciente vai fazer em mandíbula, ele fica um pouquinho mais sentado. Em maxila, ele deita, deixa o paciente deitado um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Vocês querem fazer um intervalo ou a gente pode ir tocando direto? O que vocês querem fazer? Intervalo? Ó, agora são 8h15. Às 8h35 a gente volta, pode ser? Uns 20 minutinhos? Terminar mais cedo, beleza. Então tá, 8h20, 8h35 mais ou menos a gente volta então, tá bom? Então tá.